Ó, estamos aqui com o João, estamos aqui com a Sofia brincando de as de aspas. Como é que é a brincadeira, cara? A gente separa 4 frases, 4 citações que são famosas, que são influentes na cultura, né? Que fazem as pessoas pensar tal, sobre um assunto aí. E dessa vez é revolução. O nosso convidado é o João, ele que está sendo convidado aqui a acertar, mas dá até vergonha de brincar disso com ele. Essa vez aqui ele não vai ter que acertar, ele já sabe o que é, não adianta. Então quem tem que acertar é você dessa vez, que está assistindo a gente. O João já sabe, pô. Olha lá, ó. De quem pode ser a frase sobre revolução que a gente vai ouvir? Cadê? Pode ser. Eita. Não, eu queria só mostrar as opções. Perdão, deu errado. Vamos lá. Pode ser do Xing, pode ser do Mao, pode ser do Paulo Freire ou pode ser do Paulo Leminski. Vamos ver o que que sai, João. Desculpa, Teobaldo, furei você aí, meu amigo. Pode soltar o VT pra gente. Uma revolução não é jantar, não é escrever ensaio, não é pintar quadro, nem bordar. Revolução não pode ser coisa refinada, descontraída, gentil, moderada, cortês, contida ou indulgente. Uma revolução é uma insurreição, é um ato de violência pelo qual uma classe derruba outra. Menino Mal, relatório sobre as condições de um movimento camponês em Hunan, 1927, tá? Que foi, inclusive, a frase que eu parafraseei no começo, né? Quando você me pediu um conceito de revolução, eu te falei, a revolução é uma insurgência, né? É um ato pelo qual uma classe derruba a outra. Né? Essa é uma das fases mais clássicas do Mao, ela está no Livro Vermelho, ela está no primeiro tomo de Obras Escolhidas, né? É uma frase que se torna muito clássica porque ela é também muito deliciosamente irônica, né? Uhum. Porque quando você começa falando a revolução não é um convite para um jantar, um sarau, a pintura de um quadro, ela não pode ser tão linda e tão cortesa. O que ele está falando? Ele está falando, gente, que por se tratar de fato de um ato insurrecional, de um ato violento, você não faz o omelete sem quebrar o ovo, né? Então, o momento revolucionário, o momento da revolução é um momento de profunda violência, né? Mas qual que é a ideia dele no restante desse texto como um todo? É mostrar para aquelas pessoas e mostrar a partir daquilo que ele estava angariando, trabalhando junto ao campesinato na província de Hunan, quais são os ganhos que se tem a posteriori e quais são as perdas que se tem hoje e que muitas vezes não se percebe, porque se naturaliza, né? A China, como você bem disse, passava pelo século da vergonha, mas para além do século da vergonha, nós estamos falando de um país que mantinha ainda, né, a sua feudalidade, mantinha a sua ligação à terra, mantinha a sua servidão por gleba, mantinha seus senhores de guerra, mantinha suas famílias tradicionais que poderiam ou não ir para o mandarinato, né? Então nós estamos falando de toda uma estrutura que é brutalmente violenta, mas que a gente não percebe a violência. Uhum. Né? E aí me lembra muito Brecht, né? O Brecht tem aquela clássica, né, do rio que tudo arrasta. Do rio que tudo arrasta diz-se que é violento, mas ninguém diz violenta às margens que o comprimem. Né? Então, quando a gente passa a naturalizar um sistema de opressão, a gente deixa de perceber a violência na violência. A gente fala, não, é normal, é assim. Não, fulano nasceu camponês, ele vai morrer camponês. Ciclano nasceu no mandarinato, ele vai ser mandarim. A alma de fulano é mais pura, a cor de fulano é mais impura. A gente começa a retrojetar e aceitar como naturais diversas construções sociais que mantêm um determinado status quo ante. Né? Então, o Mao, e o Mao tentava muito isso, o Zhou Enlai tentava muito isso, que era exatamente estar no povo, com o povo, para o povo, né? Ser como peixe dentro do rio, estar com o povo para entender as demandas, receber essas demandas, pensar essas demandas, devolver soluções possíveis, receber novas demandas num processo dialético que vai indo e vai tendo essa construção, né? Então, muito mais do que
advogar pela violência revolucionária, né? E muitas pessoas tiram, às vezes, a frase do contexto maior, porque ninguém, inclusive, lê o texto, ninguém nem sabe onde que isso está escrito, né? E não lê o texto e não pensa no contexto do texto. Aí pensa o cara falando assim: não, a revolução é para estrandar mesmo, nós vamos estrondar a estronda, vamos passar o peru na galera. Não é essa o foco da frase, né? O foco da frase é: este sistema de opressão, que a gente sequer muitas vezes se apercebe dele, ele é mais violento do que a própria revolução, que já será muito violenta. Uhum. A ruptura dele dar-se-á pela violência, mas é com essa ruptura que haverá a possibilidade da construção do novo. E esse novo, por sua vez, não precisa mais ser violento. Esse novo, por sua vez, pode ser dado em novas bases, com novos pensamentos, com uma nova concepção social, com uma nova divisão de trabalho, com uma nova divisão do modo produtivo, né? Então, assim, essa é uma frase que é muito clássica, eu acho que tanto para os marxistas quanto para os detratores do marxismo, né? Porque é muito fácil você pegar uma frase dessa sozinho e falar assim: ah, eles são violentos, né? Olha qual que era a expectativa de vida de um senhor de 70 anos em Higienópolis e de um jovem negro no Capão durante a pandemia no Brasil. Uhum. Tem algo mais violento do que isso? Tem algo mais violento do que a mãe que tem que ir no lixão buscar osso para raspar tutano para alimentar os filhos? Só que esse tipo de violência é naturalizado, né? E eu acho que o Mao nos traz também esse convite para a gente repensar, né, a nossa visão sobre a sociedade e a própria experiência da China, pese qualquer erro, pese qualquer descaminho, ela nos mostra um sucesso gigantesco. Nós estamos falando de um povo que tinha uma expectativa de vida de 34 anos no final da década de 40, com uma das 3 economias mais pobres do mundo. Hoje em dia tem a segunda economia em valores nominais, já é a primeira, né? E uma expectativa de vida que supera o dobro, que é maior que a do estadunidense, né? No mesmo período que o Mao ficou no poder na China, o Bangladesh caiu sob a égide dos Estados Unidos. A expectativa de vida no Bangladesh subiu 3 anos, na China subiu 32. Uhum. Então, assim, não é à toa que um sistema que conseguiu tirar mais de 900 milhões de pessoas debaixo da linha da pobreza, alguma coisa certa esses caras estão fazendo, né? Então, eu acho que essa frase do Mao é uma frase que, por ela ser tão dúbia, eu faço o convite. Aproveitem que vocês conheceram a frase e vão ler o texto de onde a frase sai, né? O relatório sobre uma investigação do movimento camponês em Hunan. Ele está disponível no marxist.org, tá? É um texto curto e você vai ver quem que era aquela China, como que funcionavam essas pessoas, qual que era essa mobilização. Acho que é um convite excelente. Não um convite tão gostoso quanto o do jantar, ou de um poema, ou de uma pintura, mas um convite ainda assim excelente. Como é um convite para uma revolução. E ali também me parece ter esse caráter de alerta. Ó, revolucionário não vai ser Sim. fácil, hein? Esse troço aqui dá trabalho, hein? É por aí, Sofia. Pois é, esse troço aí dá trabalho e nem vamos começar sobre o dia seguinte, a revolução, o trabalho que dá, né? Mas falando da trabalho, olha a situação que o Álvaro me coloca. Eu ter que comentar uma frase do Mao depois do João Carvalho. Olha, eu vou me manter aqui para dizer que eu acho bastante interessante como muitas vezes você vê essa questão aí de, meu Deus, olha essa violência, e se ignora também que o próprio sistema que a gente está colocado, além dele ter toda a violência diária, que o João já acabou de falar aqui, ele também foi criado através de um processo revolucionário que também foi bastante violento. Só que essa violência daí, ela muitas vezes é colocada como uma coisa heróica, né? Você vai ver lá as revoluções burguesas, pega a Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa, etc., é sempre colocado como essa coisa, olha, a luta pela liberdade, etc. Não que não fosse, dentro daquele contexto, realmente foi.
Agora, é interessante como quando a gente fala, ok, que tal a gente dar mais um passo além disso e ainda mais além nessa busca aí por uma sociedade livre de opressões, etc. Aí, de repente, não, gente, aí a violência não pode. Agora, tem esse caráter aí que você também comentou, Álvaro, de um alerta, né? Que às vezes a gente também romantiza, né? E fala, vamos fazer a revolução como se fosse uma coisa muito simples. Você vê isso muito nas redes sociais, principalmente. E normalmente é gente que tá só nisso, tá só nas redes sociais. Porque quem realmente coloca a mão na massa para fazer algum tipo de militância, Isso. rapidinho aprende que, olha, não é tão simples Uhum. quanto parece. É porque. Não, e é um processo assim transgeracional, gente. A gente faz isso por quem morreu por nós, a gente faz isso por quem vive com a gente faz isso por quem ainda sequer nasceu. A gente tem que ter essa noção que esse é um processo transgeracional, que a gente não tem mesa de Ouija, não tem bola de cristal, a gente não sabe quando ele vai acontecer. Né? O marxismo ele não é uma futurologia, a gente não fala assim, necessariamente vai acontecer. Não, as coisas têm que ser construídas, são construções sociais. Né? E é aquela coisa, um maluco empurrando o muro é um maluco empurrando o muro. Sem maluco empurrando o muro cai. Né? Então a grande força que a gente tem é a força dos números, mas a força dos números sem a organização, nada é. É por isso que nós, que somos comunicadores, que estamos na linha de frente, que estamos dando a nossa cara a tapa aqui, e que isso aqui é a pontinha do iceberg, que é o que as pessoas veem de fora, né? A gente luta o tempo inteiro para quê? Para organização das massas populares. É preciso que a gente se organize, é preciso que a gente participe. Né? Muitas vezes a pessoa não participa nem da reunião de condomínio, nem da reunião do orçamento participativo do bairro. E aí vê na internet, fala, beleza, vamos fazer a revolução. Como? Se organize, né? Procure um movimento que você acredita, procure um partido que você acredita, uma organização que você acredita, junte-se a ela, faça essa construção. Essa é uma construção coletiva. Ninguém precisa nem vai conseguir fazer ela sozinho, né? Vamos lembrar aqui do Fidel, né? Um povo heróico é um povo sem heróis, né? Então, esse é o tipo de construção coletiva que ela precisa de ser catalisada o tempo inteiro, mas que ela vai numa progressão que normalmente é geométrica, porque cada pessoa nova que entra, que se encontra, que passa a viver relações muito diferentes daquelas que ela estava vivendo, relações muitas vezes desalienadas, que se sente mais à vontade para ser verdadeiramente humano dentro daquele campo que você está organizando. Quantas pessoas não falam, porra, passei a ajudar a cozinha solidária e aquilo me fez mudar a minha vida e eu fiz grandes amigos e agora eu trouxe fulano, que trouxe ciclano, que trouxe beltrano, que trouxe não sei quem. Fui visitar um acampamento, fui visitar a liga, fui participar de não sei o quê. Então, gente, isso é uma prática, né? A tese 11 é isso, né? Os filósofos disseram muito sobre o mundo, é preciso mudá-lo. Então o marxismo ele não é só uma filosofia, o marxismo não é para ficar na academia, o marxismo não é para escrever livro bonito, para escrever paper com qualis, para ficar na punheta acadêmica. Não, ele é uma filosofia da prática, ele precisa de uma praxis de mudança de mundo bem informada por uma boa teoria. Convido todos vocês a se organizarem. É isso aí que o pessoal da direita aí tinha que entender, né, cara? Porque, sei lá, o pessoal vê qualquer coisa vermelha aí, já sai metendo chifre, né? E sai chamando todo mundo de comunista. E era interessante o pessoal saber disso, assim, pô, não é ser comunista dá trabalho, entendeu? Eu acho que os comunistas de verdade ficam até ofendidos quando chamam todo mundo aí de comunista, não é não, João? Quando generalizam dessa forma. O que é isso, Já cara? chamaram Isso, Dória de comunista, a gente. No gente. momento onde a gente possa generalizar, é o contrário. A gente Sim. trabalha para que essa generalização se torne verdade. Né? Lembrando que nós temos a perder, senão, os nossos grilhões. Trabalhadores e povos oprimidos do mundo univos. Eu aproveito o ensejo para fazer a propaganda. Está feita. Quer fazer outras aí, cara? Aproveita, Quero estamos encerrando, manda. aproveitar, né, que estou aqui. Primeiro, agradecer demais o convite. Me sinto tão à vontade, me sinto tão em casa. É tão bom estar aqui com vocês. Obrigado demais mesmo por mais essa oportunidade. Quem tiver interesse em conhecer o meu trabalho, pode procurar aí no YouTube por Assim Disse o João ou João Carvalho. Você vai achar
o meu canalzinho lá. Praticamente todos os dias eu faço live, faço alguns conteúdos mais densos, faço react, faço aulão, respondo pergunta, tento colaborar de várias formas diferentes, né? Eu tenho um projeto que eu estou encabeçando aqui agora, né, de distribuição de livros e construção de bibliotecas populares, né? Agora nós vamos entregar a nossa primeira biblioteca popular aqui em Ribeirão das Neves. São 320 volumes que vão ir para o projeto que a Laura Sabino ajuda a co-capitanear lá em Ribeirão. A segunda do segundo semestre vão ser 5 mini bibliotecas para os acampamentos da Liga dos Camponeses Pobres no sul da Bahia e no norte de Minas. Então, quem quiser conhecer nosso trabalho, apoiar nosso trabalho, participar dos sorteios, eu sorteio mais de 1.800 livros por ano para quem me segue, além das bibliotecas populares, pode me procurar em qualquer rede social. Assim disse o João. Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, OnlyFans, tem tudo. OnlyFans. Medo. Obrigado, Não, viu, OnlyFans não João? tem, viu, gente? Eu tô brincando. É. João, obrigado. Tomara que você tenha gostado aí da seleção das frases, tá, Nossa, cara? amei. Foi Foi ótimo. divertido. Obrigado, viu? Ficamos por aqui, Obrigado, meus eu. amigos. Muito obrigado por nos acompanhar aqui nessa tarde de terça-feira. Que delícia. Obrigado, Sofia. Tá de volta das férias agora, né? Valeu. Hoje tem plantão? Hoje tem plantão. Hoje tem plantão. Obrigado, Teobaldo. Teobaldo tá lá no fundo, lá. Valeu. Tá lá ele lá. Obrigado, Teobaldo. Encerramos por aqui, tá, gente? Esses cortes aí, eles ficam disponíveis, né, para os nossos apoiadores. Então, se você quiser fazer parte ali, você já pode ir assistindo. De outra forma, a gente vai soltando aí para o público em geral ao longo dos próximos dias. Então, todo dia de manhã vai ter João comentando aqui um trechinho desses aqui, a gente vai rever, né? Uma dessas frases que a gente viu aqui no programa hoje. Obrigado mesmo, tá, João? Encerramos por aqui. Valeu! Obrigado eu, querido. Tchau, tchau. Valeu! Fui! Tchau.